Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. Aqui no A Paraíba é Notícia, que vai trazer agora tema livre com a participação da professora e ambientalista Paula Francinetti. Ela está sempre na mesa do A Paraíba é Notícia, trazendo assuntos de interesse de toda a comunidade pessoense paraibana e em nível de Brasil. Tema livre no A Paraíba é Notícia agora com a professora Paula Francinetti. O 27 de setembro foi um dia maravilhoso para João Pessoa. Vocês estiveram lá? Olá, minha gente! Eu estou tão entusiasmada com este assunto que nem os cumprimentei, desculpem. Bem, foi o dia em que nós tivemos uma excelente análise do Brasil hoje, do que é que a gente precisa fazer pelo grande escritor Frei Beto. O nome dele é Carlos Alberto Libânio. Ele é frade e é escritor. Todos conhecem, todos já ouviram falar em Frei Beto, todos já ouviram falar em Fidel e a Religião. Foi o livro no qual ele conseguiu tirar afirmações importantíssimas de Fidel Castro sobre o que ele entendia de religião. A partir deste livro, lá em Cuba, se pôde muito mais livremente participar e viver as religiões todas, porque lá existem várias religiões. E foi Frei Beto o causador disto. Bem, ele esteve aqui na Paraíba participando do PENSE, Ciclo de Debates Contemporâneos da Paraíba. Lembram, né, que eu já falei de alguns outros que vieram aqui para Paraíba, de 15 em 15 dias, este projeto do governo do estado da Paraíba, que acontece no Espaço Cultural, esse projeto de repensar o nosso país e repensar avaliando toda uma trajetória que nós temos tido, que o povo brasileiro tem. Então, Frei Beto fez uma retrospectiva da década de 60 e nesta década, quanto o povo brasileiro sofreu, foi exatamente quando houve o golpe militar em 64, no dia 1º de abril. A data oficial é 31 de março, mas na realidade ele aconteceu no dia 1º de abril. E não era mentira, era verdade. Foi uma verdade que por 22 anos deixou muitas famílias sofrendo, porque tinham membros das suas famílias que pensavam, que queriam um Brasil melhor, que tinham a coragem de dizer isto, que escreviam, que cantavam, que organizavam o povo. Pois então, estas pessoas foram presas, torturadas. Uma delas foi a ex-presidenta Dilma, todos sabem que ela foi torturada, foi presa durante 3 anos. Frei Beto passou 2 anos preso também em São Paulo e depois disso, depois que saiu da prisão, ele começou a escrever, inclusive tem um livro dele, Cartas da Prisão, que ele atribui a possibilidade deste livro à sua apresentadora de ontem. E quem foi? Porque cada um dos palestrantes tem um apresentador. Quem foi sua apresentadora de ontem? A querida escritora Maria Valéria Rezende. Maria Valéria também é religiosa, vive há muitos anos aqui na Paraíba, ela é paulista. E Maria Valéria tem um trabalho de comunidade, um trabalho de conscientização das pessoas muito interessante. E Maria Valéria é escritora, como o Frei Beto. E ela, de uma maneira muito fraterna, muito afetuosa, ela fez a apresentação de Frei Beto, inclusive dizendo que o conheceu quando ele tinha 15 anos. Eles, ambos,
separadamente participavam das SEBs, que eram aquelas comissões eclesiais de base, e que foi ali onde se forjou a Igreja da Libertação, a teologia da libertação veio com as comunidades eclesiais de base. E o que eram essas comunidades eclesiais de base? Nada mais, nada menos do que o povo, principalmente o povo do campo, o povo excluído, que encontrou nesta nova igreja, porque a gente sabe muito bem que a igreja tem um ranço conservador muito forte. Haja vista o que tem feito o Papa Francisco em termos de discussões, de inovações dentro da igreja, de uma nova forma de ver a igreja, de ver Deus e de ver o amor de Deus. Porque Jesus, quando esteve no mundo, e Frei Beto disse isso muito claramente, ele não criou nenhuma religião. Ele não veio para criar religião. Ele veio para fazer a revolução do amor. E era isto o que ele pregava. E ele veio questionar governantes que exploravam o seu povo. Ele veio questionar o grande império romano que escravizava um povo. E Deus não quer ninguém escravo e mandou o seu filho para que entre nós mostrasse que há um mundo de liberdade e a liberdade só vem pelo amor. Então, o Frei Beto mostra muito bem isso nos seus escritos. E esse livro, Cartas da Prisão, tem outro, Batismo de Sangue, que a gente se revolta muito quando lê esse livro por ver tanta gente sendo questionada, torturada, vertendo sangue. É exatamente isso. Porque tem crenças, porque quer mudar o mundo, porque quer que todos tenham direito. Era isso que se queria na época do golpe militar. Então Frei Beto escrevia cartas para pessoas e ele botava na pasta dentifrícia. Ele usava, tirava toda a pasta de dentro daquelas bisnaguinhas e ali ele botava as suas cartas. E essas cartas saíam assim. E a irmã guardou essas cartas. E depois que ele saiu da prisão, ele publicou esse livro. Leiam esse livro. É incrível. Ele tem mais de 60 livros publicados e fez uma retrospectiva do que nos governos Lula e Dilma foi feito pelo povo brasileiro. Então ele fez uma listagem das conquistas e dos avanços do povo neste país maravilhoso. Mas ele também mostrou de que forma houve alguns equívocos e por causa disso está hoje o povo neste retrocesso e porque o povo voltou a ser explorado, está sem esperanças. E segundo ele, a única esperança de voltarmos às conquistas é pela organização do povo. Concordo plenamente com ele, por isso há tanta angústia entre nós que somos da era de 64. Eu, em 64, estava entrando na universidade, lá em Pernambuco. Muitas carreiras, muitos atropelos aconteceram, porque a gente ia para as caminhadas, ia para as passeatas, participava dos movimentos, mas nós não tínhamos medo de estar na rua, nós estávamos discutindo, nós íamos aos grupos, participei do movimento de cultura popular também, de Paulo Freire, que foi um grande revolucionário naquela época e que teve também a coragem de fazer uma alfabetização revolucionária. E Frei Beto fala disso, ele fala da alfabetização política, porque a alfabetização de Paulo Freire era uma alfabetização política e nós estamos carentes disso nesse momento. Então foi imperdível, o auditório ficou repleto. Eu vou até mostrar para vocês uma fotografia do auditório lá no Espaço Cultural. Tinha gente sentada no chão porque não tinha mais cadeiras. Ele foi freneticamente aplaudido. Muitos livros foram comprados e colocados os autógrafos. E felizmente que nós tivemos um momento muito especial
neste projeto. Ele elogiou muito o governador do estado pelo projeto, porque ele disse que é disso que o povo brasileiro precisa. O povo brasileiro precisa de estar discutindo, de estar junto, de se organizar novamente e discutir, e se informar, e buscar aquelas informações anteriores. Só assim a gente vai conseguir neutralizar o mal que está acontecendo hoje em nosso país. Parabéns, Frei Beto, parabéns, Ricardo Coutinho, por ter convidado este palestrante de uma qualidade excepcional e que nos trouxe a nós a esperança de que nós, com nossas lutas, iremos transformar o país, com certeza. Nós temos certeza disso. Mas houve a semana de trânsito, vocês sabem muito bem. Muita discussão foi feita, muito pedido de que os motoristas de todos os tipos de veículos tenham responsabilidade, e uma série de conselhos foram dados, mas não é só conselho não. A legislação está cada vez mais forte e a população precisa saber disso. Então, a gente quer também dar os parabéns ao companheiro Agamenon, que fez uma excelente semana do Nacional de Trânsito, aqui na Paraíba Estadual, obviamente, dentro da programação nacional, e com isso pôde levar muita discussão à população. E a população precisa estar discutindo todos os assuntos, não é? Porque o que tem havido de acidentes, o que tem havido de meninos morrendo por acidentes de moto, minha gente, é um negócio tão impressionante. E o pior, vocês sabem muito bem que os acidentes e as estatísticas que têm sido mostradas é que os acidentes de moto são a grande maioria de acidentes no país, e que para sanar este problema, para estar junto, fazer jus aos direitos que essas pessoas sequeladas têm, o país investe muito dinheiro no que se refere às sequelas pelos acidentes de trânsito, notadamente de moto, quando não há morte, infelizmente. Quando meninos de 18 anos, essa semana que passou, o menino bateu no ônibus e morreu imediatamente. 18 anos na estrada do Conde. Então é muito sério, estava se desviando de um buraco. É muito sério o que acontece e é preciso que essas semanas estejam aí, esses dias, mas não se podem deixar para discutir essas questões só nesses dias. É na escola, é dentro de casa. Vocês veem, eu sempre digo, é na igreja. Por que eu digo sempre que é na igreja? Claro! Porque o papel da igreja é um papel conscientizador, evangelizador, é um papel educativo. Agora, esse papel educativo tem que ser só com relação às coisas de Deus? Tem que ser primordialmente. Mas é claro que a gente, para ir para Deus, a gente precisa viver essa vida daqui. Ela é a nossa preparação para chegar a Deus. Pois nessa preparação, meus amigos, é preciso, e eu tenho ouvido muitas palestras, muitas homilias de padres daqui da Paraíba, muito comprometidos com a vida do seu povo, que levam para dentro da igreja essas discussões que são muito importantes. Então, igreja é também para conscientização, é também. Vocês viram o que aconteceu esta semana? Uma coisa que está na boca do povo, tem sido discutida por todo mundo e a gente não sabe até onde vai ser para o bem ou para o mal o que aconteceu. O Superior Tribunal aprovou o ensino religioso nas escolas. Aí você há de perguntar, como isso pode ser para o mal, Paula Fracinete? Isso só pode ser para o bem? Claro, acho que a religião, qualquer que seja ela, é para o bem. Estava havendo uma discussão grande, já desde o começo do ano, nós já estamos no final, sobre esse ensino religioso. Por quê? Porque muitos dos professores, notadamente os professores da universidade do curso de Ciências da Religião,
Muitos professores dos cursos de primeiro e segundo graus, o que é que eles têm pensado? As religiões existem e cada uma delas tem o objetivo de levar a Deus. Aí eu lhes pergunto, por que é que as pessoas apedrejam aqueles que professam as religiões de matriz africana? A Umbanda, o Candomblé. Por quê? Preconceito. Por que, principalmente, as igrejas evangélicas têm tanto ódio dessas pessoas que professam essa religião e dizem que elas não têm salvação, que elas vão para o inferno? Não tem mais salvação por causa do preconceito. Porque cada um acha que a sua religião é a melhor e somente ela é que é capaz de salvar. E isso não é verdade. Há pouco vocês viram que eu falei que quando Jesus veio ao mundo, ele não veio criar religiões. Ele veio trazer uma discussão do amor. Quando perguntaram a ele qual o maior mandamento, porque vocês lembram que Moisés recebeu uma tábua com os 10 mandamentos, que Moisés teve a visão de Deus e Deus lhe deu essa tábua para que organizasse a comunidade, para que o povo dele, o povo judeu, tivesse normas para segui-las. Lembram disso? Isso apareceu nos filmes e isso está na Bíblia. É só ler o nosso livro maior, que é a Bíblia. Portanto, ali há 10 mandamentos. Não matarás, honrarás pai e mãe, não furtarás, etc, etc. 10. Então, os discípulos perguntaram a ele, por que, Jesus, 10 mandamentos? Qual o maior deles? E qual foi a resposta? A resposta foi, o maior mandamento é, amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o mandamento maior é o mandamento do amor. Porque quem ama não mata, quem ama não fere, quem ama não mente, quem ama não furta. Não é verdade? Então, se a gente ama o próximo, se a gente quer o próximo feliz, se a gente quer ser fonte de vida, a gente não comete pecados. E quem não comete pecados ama. E quem não comete pecados se salva. Bem, está aí a discussão. O mandamento é do amor. Eu me lembro muito que uma vez, quando eu estava na Câmara, houve uma discussão minha com o presidente Durval Ferreira. Não foi discussão, uma conversa, porque a gente chama de discussão, né? Então o presidente disse, olha, vereadora, nós agora estamos mudando a grade do programa da TV Câmara e nele haverá 5 minutos. A abertura vai ser todos os dias com 5 minutos falando sobre a paz. Eu vou escolher os evangélicos que vêm falar e o padre Adelino vai escolher os católicos que vêm falar. Eu disse, e as outras religiões? Não, só essas duas. Eu disse, por que só essas duas? Todas as religiões falam de paz. Todas as religiões buscam paz. Que história é essa, vereador? Ele disse, não. Eu disse, pois eu vou fazer um requerimento para o plenário. Eu fiz um requerimento para o plenário. Houve divergências no plenário e eu perdi. O meu requerimento não foi aprovado, mas a discussão aconteceu. Havia pessoas pró e contra o meu requerimento, o que significa que todas as religiões poderiam estar ali, espíritas, umbandistas, testemunhas, todos eles poderiam estar ali falando de paz, por que não? Então, o que o Supremo Tribunal aprovou, minha gente, é que o ensino religioso poderá ser profissional. O que é um ensino profissional? Daquela religião que o professor professa. Que a gente seguir uma religião quer dizer professar uma religião. Ora, o padre católico vai falar só da religião católica, o professor católico. O professor evangélico vai falar só da evangélica, o umbandista vai falar só da umbanda. Isso está correto? Não. Os alunos, aqueles alunos, merecem ouvir sobre todas as religiões, porque a escolha de uma religião é individual. É a escolha do Deus
que vai nos dar a felicidade, porque a religião nos dá felicidade. Aquela escolha que a gente faz de evangelização nos dá felicidade. Porém, nós temos que escolher. Então, pode-se, claro, se a escola escolher estudar as filosofias das religiões ao invés de uma religião só, também poderá fazer. Mas antes esse ensino religioso não poderia ser profissional e agora ele foi aprovado. Agora, não é obrigatório. Se a criança ou os pais da criança não quiserem que ela tenha aula de religião, ela não é obrigada, não vai estar na carga obrigatória da escola. Bem, a discussão vai continuar. O que eu acho importante é que haja discussão filosófica, discussão sociológica, discussão religiosa dentro das escolas, porque a escola é o lugar da gente aprender. Claro que dentro de casa a gente aprende também, mas a escola é o grande lugar de aprender. E ela só é transformadora se ela levar todas as informações à pessoa e a pessoa criticamente fizer as suas escolhas. Então, que coisa boa que nós vamos ter as discussões e eu espero que cada professor, que cada diretor de escola converse com seus professores, converse com os alunos, converse com os pais dos alunos e todos juntos escolham a melhor forma de mostrar o nosso Deus, porque o Deus é um só. E ele só quer a nossa felicidade. Mas a Assembleia Legislativa da Paraíba criou uma frente contra a privatização da Chesf. Vocês estão vendo, né? Infelizmente, a coisa não caminhou até este momento muito bem. A privatização das hidrelétricas aconteceu, os leilões já aconteceram, 5 delas já foram leiloadas, já estão nas mãos de empresários, mas vamos ver se esta frente consegue impor algo da sua discussão, algo do seu interesse de ter o petróleo para o povo brasileiro, a eletricidade para o povo brasileiro. Isso não pode estar na mão de empresários, isso tem que estar nas mãos do povo. E é muito importante a gente ver os parlamentares paraibanos envolvidos com essas questões e querendo transformar o nosso país, o nosso estado. E, obviamente, como um estado é formado pelas cidades, as cidades é formada pelos bairros, os bairros são formados por casas, tudo isso são células de um mesmo corpo. Então, se a gente vai fazendo com que as células fiquem mais sadias, o corpo ficará mais sadio também. E a discussão no mundo está muito forte, continua cada vez mais forte, e líderes do mundo inteiro firmaram na ONU um acordo que proíbe armas nucleares. Agora é óbvio que vocês sabem que Trump não assinou esse acordo, nem o ministro da China, da Coreia do Norte também não assinou. Por que esses dois não assinam? Porque eles estão firmemente convencidos de que precisam se testar. Todos dois querem o poder absoluto, né? Os Estados Unidos querem o poder absoluto, são os xerifes do mundo, há muito tempo que estão nessa busca do poder absoluto. E o que é que a gente tem? A gente tem hoje um risco muito grave de uma explosão nuclear no mundo, e uma guerra nuclear agora será uma guerra de destruição do planeta. Mas a ONU está aí firme. O Brasil, mais uma vez, assinou esse tratado, porque o Brasil é daqueles países que há muito já assinaram o tratado pela proibição de armas nucleares, e a gente vai continuar nessa luta. Nós temos urânio, nós temos inclusive 2 usinas que nem precisaríamos ter, mas nós não concordamos com a pesquisa nuclear para o mal. Porque isso, infelizmente, o que acontece no mundo, a gente sabe que a energia nuclear pode ser usada para o bem, mas, infelizmente, ela só foi usada para o mal. Quem não se lembra das bombas de Hiroshima e Nagasaki?
E vocês já leram muito, já ouviram muito que as bombas de hidrogênio são centenas de vezes mais potentes e mais danosas do que as bombas atômicas. São atômicas também, mas elas são de hidrogênio. Então, minha gente, é preciso que o povo esteja junto com os seus governantes, fortalecendo essa posição, pois esse acordo continua de pé. Esse acordo foi novamente assinado pelos países todos porque a ONU está muito temerosa de um grande desastre no planeta. E nós temos que estar também, porque esse desastre no planeta vai atingir a todos nós. E essa política, essa proibição das armas nucleares precisa ser um acordo firmado e obedecido. Não é só firmar o acordo, tem que obedecer ao acordo, porque se isto não acontecer, nós teremos um futuro muito sombrio. Nós não sabemos que futuro nossos netos, bisnetos, tetranetos terão com a violência que existe hoje, com as vaidades acima de qualquer coisa, porque é por vaidades que eles dois estão brigando, o Trump e o Pyongyang, e a gente não pode aceitar isso. E o resto do mundo não conta? E nós? E os nossos filhos não contamos? E os nossos sonhos, para onde irão? Vamos refletir sobre isso, mas tentar fortalecer a ONU, né? Porque, infelizmente, a ONU é muito financiada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma influência muito grande na Organização das Nações Unidas e, infelizmente, a cada vez mais, cada dia mais, a gente vê o quão desnorteado, o quão sem equilíbrio o presidente dos Estados Unidos é e o quão ele pode fazer mal ao mundo inteiro. Vocês viram que notícia perigosa que houve aqui no nosso país? Lembram o que foi que o general Mourão disse? Ele disse que as Forças Armadas poderiam intervir novamente no nosso país. Quem não ouviu isso? Quem não ouviu falar sobre isso? E é muito grave. É muito grave. Ele estava numa loja maçônica, estava sendo entrevistado nesta loja maçônica e fez esta declaração. E perguntaram a ele se o Estado-Maior das Forças Armadas estava realmente pensando nisso e ele afirmou que sim. Mas aqui o Ministério Público Federal está desmentindo que esteja sendo discutido isso nas Forças Armadas. As Forças Armadas deram algumas notas e o Estado de Direito, dizem eles, está garantido. Mas por que é que eles estão com tanta vontade, alguém lá dentro do Exército, dentro das Forças Armadas, do grande escalão, hein? Dos altos escalões. Ele é um general. Por que estão querendo intervir? A questão é a seguinte. A análise que eles fazem é que o parlamento brasileiro não está cumprindo com suas obrigações. O que eles estão percebendo é que o Superior Tribunal Federal, o STF, não está tendo forças para fazer com que a Constituição seja obedecida. E o que é que a Constituição diz? Sobre que eles estão falando? Eles estão falando sobre essas delações premiadas, estão falando sobre a Lava Jato, estão falando sobre pessoas sobre as quais já existem provas incontestáveis, filmes, declarações feitas por eles próprios e as delações que mostram que houve improbidade, que houve corrupção, que houve compra e venda de pessoas. O dinheiro apareceu, as pessoas acharam dinheiro. Lembram, por último, esses 51 milhões de reais que foram encontrados num apartamento desocupado? Pois então,
com tudo isto, e o plenário do Congresso não está querendo dar autorização para aqueles que têm foro privilegiado para que eles sejam julgados. Esta é a questão, é muito sério e nós temos que estar muito precavidos contra isso e exigindo que sejam punidos todos aqueles que merecem ser punidos. Isso tem que acontecer. Mas olha que outro dado muito sério. 815 milhões de pessoas passam fome no mundo. Não é possível. E o que se sabe, as Nações Unidas, esse relatório mostra que a produção de alimento é suficiente. A produção de alimento no país é suficiente para que todos se alimentem. O grande drama é a concentração de renda. Viram aqueles cálculos da Oxfam que 8 pessoas do nosso país ganham o mesmo que 1.300.000 pessoas do país? Isso é sério, minha gente, isso é muito grave e isso leva à violência, leva à morte, leva a problemas sérios no nosso país. Então, vamos ver se nós conseguimos que todos tenham os mesmos direitos, porque todos somos pessoas, cidadãos do mundo. E olha aqui. A França tentando convencer os Estados Unidos a apoiarem os acordos e a respeitar os acordos, notadamente o acordo sobre mudanças climáticas. E vocês veem a imagem desta criatura, é uma imagem de quem não quer se convencer. Agora eu acho interessante, eu acho que ele já tem um foguete, porque se jogarem as bombas ele deve ir para Marte, né? Ele com a família dele já deve estar com o foguete dele pronto para ir para Marte. Só pode ser, a nave dele já está preparada, porque o que acontecer com o país, com o mundo, se ele estiver aqui, o Trump, vai acontecer com ele também. Mas é tão insano que não tem capacidade de pensar nisso. E o governo francês, o Macron, aqui foi uma reunião com os ministros de meio ambiente de todos os países, na tentativa de convencer o ministro do meio ambiente dos Estados Unidos a convencer Trump a assinar, não revogar o acordo, porque ele revogou a assinatura que o presidente Obama fez para que o acordo sobre as questões climáticas acontecesse. E que acordo é esse? É para que os países industrializados diminuam a emissão de gases, de gases de efeito estufa, que são os gases que fazem as mudanças climáticas, que fazem o aquecimento global. E como diminuir isso? Diminuindo a produção, mudando as matrizes energéticas. Ao contrário disso, o país, os Estados Unidos, não usavam mais carvão na sua indústria, pois agora Trump está usando novamente carvão, que é um grande emissor de gases do efeito estufa. Estamos no mato sem cachorro, né, minha gente? Mas quando a gente não tem cachorro, caça como o gato. Não é com o gato não, porque gato não caça, viu? É como o gato. Na espreita, devagarzinho, fazendo a nossa parte, até chegar à caça. E ele é a caça. Mas um fato importantíssimo aconteceu esta semana aqui no nosso estado. O nosso querido companheiro Políbio Alves reinaugurou o Pavilhão do Chá. Seu livro, A Leste dos Homens, foi ali novamente lançado, ele foi apresentado pela professora, deixe-me ver o nome da minha querida companheira, que é vice-reitora da Universidade Federal da Paraíba. Ela fez a apresentação do livro, é muito amiga de Políbio, e Delberto também esteve lá lançando o livro. Parabéns, Políbio, está lançando em Campina Grande também. Você é um sucesso, seu livro é incrível, porque ele trata das torturas que você sofreu e outros sofreram durante o golpe militar e trata de Cuba antes da Revolução Vitoriosa. Então é um livro imperdível, A Leste dos Homens. Na livraria do Luiz, este livro está à venda. E aqui é a revista da livraria do Luiz. Com isto, eu gostaria de encerrar o programa mostrando que ali
de 15 em 15 dias, nos sábados, às 10 horas, há lançamento de livros espetaculares. O último que foi lançado foi o de Piedade, junto com Rose Catão. Rose foi quem fez toda a gravura do livro, um livro lindo, de poesia para crianças. Parabéns às duas. E esta revista é uma publicação que, segundo os autores, dizem que ela é de um canto mágico da cidade. É muito gostoso lá. Apareçam na Livraria do Luiz, ali na Galeria Augusto dos Anjos, pois sempre aos sábados acontece esse café literário em que as pessoas ali se encontram para discutir arte, discutir poesia, discutir literatura, discutir livros, discutir a vida. E a vida é tão boa. Vamos fazer com que ela continue assim. Um abraço, até a próxima. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade. General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí. 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Ronaldo Rossi Cover, o maior cover do Reginaldo Rossi. Ronaldo Rossi Cover. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa. Peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.